Fala aí, galera, beleza? Hoje eu tava aqui na net e lembrei de um cara que sempre foi um crítico, assim, ferrenho dos Mamonas. Sempre, cara, sempre escutei sempre opiniões, assim, bem negativas vindo dele, né? Inclusive com relação aos fãs. Nossa. Na verdade, ele trata muito com qualquer tipo de fã. Tem a opinião dele que eu gosto, tem a opinião dele que eu não gosto. No geral, eu acho que ele usa da agressividade pra poder ganhar a popularidade dele e se manter assim, que é o nosso queridíssimo Regis Tadeu. Então bora lá conferir o que ele anda falando por aí na internet dos Mamonas. E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos ao meu canal e bora lá pro vídeo. Olha só aqui na busca, né? Tem aqui Mamonas Assassinas, minha opinião. Somente canções estúpidas e engraçadas. Tem um ponto de interrogação, né, perguntando. Somente canções estúpidas e engraçadas? Deixa eu ler certo. Mas, o vídeo é novo, cara. Pensei que era vídeo mais antigo. Só de 9 dias atrás. Uns 10 minutos, né? Vamos reagir aqui. Você sabia que dias atrás o único álbum do Mamonas Assassinas completou 28 anos de lançamento? Pois é, né? Eu tenho algumas coisas a falar. Regis Tadeu apresenta. Nos dias atuais, presta atenção. Bora ver o que tem pra falar, porque esse vídeo eu não assisti, não. Vamos cortar essa introdução aqui. Meu amigo e minha amiga, conversando com um amigo meu, ele me lembrou um fato curioso. Há 28 anos atrás foi lançado o único... Foi 28 anos, né? Oficial. Pensei que era 27. Né? Do Mamonas Assassinas. É, aquele primeiro disco. E aí isso ficou um pouco na minha cabeça e eu falei pra mim mesmo. Vamos ver se ele vai se redimir. Vida nesse disco pra ver se eu mudei a minha opinião a respeito dele. E na verdade, o que aconteceu foi uma percepção atualizada. Caramba, vamos ver o que o Regis Tadeu tem pra dizer. Tudo o que aconteceu com o surgimento. Muda de opinião, muda de opinião. O único álbum que eles lançaram em 1995 fez com que dentro da cena musical brasileira a banda surgisse como um bálsamo de leveza e alegria para grande parte da população brasileira que estava vivendo na época tempos complicados, né? Aliás, quando que o Brasil... A gente tinha perdido Senna, cara. E o surgimento do Mamonas Assassinas acabou suavizando e aumentando a tolerância do povo brasileiro em relação a assuntos mais sérios. Como banda, os integrantes eram muito bons naquilo que eles faziam, cara. Todo mundo ali era... Gente, vocês estão escutando isso? O cara tá mudando de opinião depois de 28 anos. Finalmente. Bom músico. E o Dinho era um cantor eficiente, era um vocalista eficiente. Sabiamente, eles deixaram para trás aquela pseudo-seriedade dos tempos em que eles se chamavam Utopia. Inclusive, eles chegaram a lançar um disco em 1992, um disco fraquíssimo, que inclusive não chegou nem a vender 100 cópias. Então eles deixaram aqueles tempos para trás. Assim, o Utopia tinha algumas músicas que eram legais, mas era bem... Eu acho que no cenário brasileiro daquela época era muito mais do mesmo. Era muito difícil, assim, eles ganharem aquele cenário sendo praticamente a mesma coisa do que eram as outras bandas. E eles embarcaram numa onda de fazer algo que ninguém fazia naquela metade da década de... Isso é verdade, cara. Que eram canções estúpidas e pseudo-engraçadinhas. Não, porra, não era estúpido, meu. Cara, tinha umas canções ali que tinha crítica, tipo Cabeça de Bagre 2 ali. Nossa, falei Braga. Tipo, tinha uma crítica até, né, meio que pesada, assim, pro sistema. Tinha e outras músicas, eu acho que não eram estúpidas. Eu acho que até os Mamonas mesmo falavam que era, tipo... tragédias em formas de piada, né? Então eles cantavam a piada, entendeu? Né? Considero estúpido. Acho que categoria de música estúpida pra mim, eu acho que entra outros tipos de músicas aí, entendeu? Bora lá. Lenda que quando a banda foi contratada pela EMI,
a então poderosa EMI, os integrantes mentiram a respeito de quantas músicas tinham sido feitas até então. Isso é verdade. Duvido. Cara, vontade de pentear esse cabelo dele, né? Só quem desconhecia o cabelinho funcionamento de uma grande gravadora que é aquilo? É um moicano? acreditou nessa patuscada e outras lorotas, cara. Como aquela que dizia que a banda criou 14 canções em apenas uma semana. Haja ingenuidade ou burrice de quem acredita em tudo isso. Claro que não. E aí eu reouvi o disco. E cara, eu tô quase acelerando aqui o áudio dele, porque, nossa, é muito tempo aqui escutando, né? Vamos acelerar um pouquinho? Vou acelerar um pouquinho, já coloca 2, vamos ver como é que fica. Não vou colocar 2 não, porque é que fica muito rápido, né? Essas canções soam hoje como um atestado de infantilidade maquiavelicamente embrulhado na época, né, vide a própria capa, para ocupar uma fatia de mercado em que nenhum, como eu já disse antes, nenhum artista ou banda queria transitar naqueles tempos. Só que essa estratégia esse mercado, aliás, se provou muito maior do que qualquer executivo da EMI ou de outra gravadora poderia imaginar, cara. Tanto que o disco vendeu mais de 4 milhões de cópias. Só que a sátira impregnada nas canções, cara, funcionou para aquele imenso público apenas naquela época. Até mesmo quem era criança naqueles tempos percebe hoje que o disco... Eu não entendo por que ele tá tentando colocar uma banda de 28 anos atrás, como ele disse, no contexto atual de hoje no Brasil, entendeu? Eu juro que eu não entendo. Ele tá querendo, tipo, comparar se a banda lançasse aquilo, iria fazer sucesso no Brasil? Porra, Regis Tadeu. Isso é que você tá ficando inteligente, cara. Envelheceu muito mal. Só se você for dominado por uma memória afetiva irrefreável, ou apenas você é um abestalhado infantilóide nos dias atuais, cara. Tanto que hoje chega a ser constrangedor ouvir as canções do disco. Basta reparar, por exemplo, na quantidade de CDs desse disco que há anos entopem os sebos de discos usados e um CD vendido a preço de pastel de feira. Se eu não gostava na época em que a banda estava no auge, você imagina agora nos dias atuais. Bobagens. Então aqui no começo do vídeo foi só fake news. O cara só veio com fake news pra tentar enganar a gente que tava mudando de opinião. Como Sabão Cracrá, passariam completamente despercebidas, assim como a gravação de Sábado de Sol, da extinta banda Baba Cósmica, que também era... Cara, Sabão Cracrá sem levar. E Sábado de Sol, eu acho que eram as músicas, assim, realmente menos favorecidas ali dos Mamonas no CD. Era só a coisinha engraçadinha de complemento, era o bônus, entendeu? Nada daquilo a sério. Não tinha como eu gostar daquele tipo de humor que pra mim era fraquíssimo, né? Eu já era velho também naquela época, né? Esse humor fraquíssimo e desprovido de qualquer traço de inteligência, cara. Tudo ali foi feito para Mas eu gostei dessa camiseta dele. Kiss é muito bom, meu. De criança e de adolescente. Aliás, eu fico pensando se não foi com o Mamonas Assassinas e com Chaves que essa onda de infantilização de adultos que impera nos dias atuais começou. Eu acho que... Vou pensar... Como assim, meu? Mas exatamente com Mamonas e Chaves. Em compensação, eu tenho certeza que quase todas as canções desse disco seriam canceladas nos dias de hoje. Por quê? Porque elas davam espaço, cara, pra qualquer tipo de mimimi e acusações lacratórias que existe hoje, cara. Preconceito contra o público LGBTQ+, XYZ. Preconceito contra os pedreiros e trabalhadores da periferia em Shop Saints. Canção claramente copiada de Should I Stay, Should I Go, do The Clash. Contra alunos com atraso de aprendizado em Cabeça de Bagre. Contra os portugueses em Vira-Vira. Contra os metaleiros e headbangers em Débil Metal. Contra os nordestinos em Jumento Celestino. E eu já falei do povo LGBT+, XYZ, com Robocop gay, cara. Né? Seria um mimimi total, uma onda de cancelamento, uma lacração hoje que impediria... Meu, naquela época já tinha uma certa censura em cima dos Mamonas por causa do tipo das músicas deles, entendeu? Eu lembro que Robocop gay era altamente criticado, ainda mais na comunidade LGBT+, né? E sofreu algum tipo, assim, de cancelamento, mas foi leve, entendeu? Jumento Celestino também tentaram questionar o Dinho com relação a eles fazerem piada com relação ao nordestino, e o Dinho mesmo falava que ele era nordestino, entendeu? Então não fugia muito ali do mundo dele, né? Foi um nordestino que foi pra São Paulo. Então naquela época já tinha alguns tipos de cancelamento pra cima dos Mamonas. Eu ainda não entendo o que o Regis Tadeu tá querendo trazer os Mamonas nesse contexto de hoje.
Eu acredito, vamos supor assim, os Mamonas sobreviveram a um acidente. Eu acredito que a banda iria evoluindo com o tempo e iria se adaptando também ao contexto atual. Eu acho que as piadas da banda iria começar talvez se modificar pro contexto atual, entendeu? Ele tá falando que as músicas são estúpidas, mas eu acho que ele que tá sendo estúpido em acreditar que a banda não se adaptaria aos dias de hoje. Sequer o disco de ser lançado. Obviamente, você sabe que grande parte do que a banda criou, na verdade, se concentrou na arte da paródia de músicas que quase todo mundo já tinha Exatamente, paródia, inclusive de Should I Stay e Should I Go. Não foi cópia, nem plágio. ouvido. De Boys Don't Cry, né, que foi baseado em Boys Don't Cry do The Cure, a Lá Vem o Alemão, né, que era oriunda de um pagode chamado Lá Vem o Negão, que tinha sido lançado por um grupo de pagode, hoje totalmente esquecido nos dias atuais, que era o Cravo e Canela. Aí tinha também Uma Linda Mulher, que copiava Creep e Fake Plastic Trees, as duas canções do Radiohead, cara. Pelados em Santos, por exemplo, era decalcada claramente em Crocodile Rock. Regis Tadeu não era cópia, era sátira. Aliás, e falando em Por Aí Vai, se você ainda adora os Mamonas Assassinas, se você se considera fã, tem a memória afetiva com relação a eles, eu vou indicar essa graphic novel, né? Eu chamo de quadrinhos, né? Dos Mamonas Assassinas, cara, lançado pela editora Estética Tota. Mamonas Assassinas, a graphic novel official, né? Que na verdade é uma história em quadrinhos referente aos temas das músicas da banda. Aqui, ó. Parece legal, hein? Eu não sabia disso, não. E também pra quem finalmente é uma coisa útil aqui, ó, do Regis Tadeu. É o lançamento perfeito pra você. E se você, meu amigo, minha amiga, você está enquadrado nesse grupo aqui e está assistindo esse vídeo, você pode adquirir esses quadrinhos aqui, ó, capa dura, inclusive, clicando abaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo. E na hora de preencher a compra, você vai colocar o nosso cupom de desconto. Regis Tadeu Indica. Tudo junto, tá ok? E aí você vai adquirir essa graphic novel, né? Ó, com um desconto sensacional. O cara vendendo ali pra ganhar o porcentagem dele em cima, depois de ter detonado a banda de novo. Por isso que ele suavizou, cara. Por isso que marketing, o cara suavizou pra poder vender os quadrinhos, que parece muito bom. Porra, se eu tivesse no Brasil, eu compraria. Perfeito pra quem foi criança e adorava Mamonas Assassinas, ou pra quem é adulto e ainda tem a memória afetiva em relação àqueles tempos, tá bom? Então, é uma dica do tio aqui pra vocês. Aliás, isso me lembra que a versatilidade musical da banda, que poderia ser um defeito se ela acontecesse mudou de novo, ó, em bandas e artistas o estilo de conversar. Essa versatilidade funcionou muito bem pra eles na hora de criar um imenso público consumidor, não apenas do álbum, mas também de inúmeros produtos e acessórios da banda. Cadernos, lancheira, chaveiro e o que mais você imaginar. Por quê, cara? Porque o disco do Mamonas Assassinas tem as canções têm vários estilos diferentes, cara. Agora, mesmo eu não gostando, eu tendo uma opinião bem contrária em relação a tudo que aconteceu, eu reconheço que houve um fato muito louvável na existência da banda, artisticamente falando, que foi fazer milhões de crianças pedirem instrumentos musicais aos seus pais como presente. Pensei que ele ia falar assim, que foi fazer eu agora ganhar dinheiro com marketing em cima da banda, que já se foi 28 anos atrás, e eu tentando colocar eles no contexto atual. Fosse no aniversário, no Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa e no que mais você imaginar. Muita gente começou a sua carreira como instrumentista, que existe até hoje, pedindo pros pais instrumentos musicais pra aprender as músicas dos Mamonas Assassinas, cara. Isso é um mérito que a banda teve. Agora, obviamente, a pergunta que todos fazem é a seguinte: o que teria acontecido com a banda, em termos musicais, se não tivesse rolado aquela tragédia em março de 1996, quando um acidente aéreo matou os 5 integrantes? Não dá pra saber com certeza, sabe? Não dá pra saber, pô, não dá. Eles teriam continuado na mesma levada de humor debilóide, mas eles não teriam conseguido, na verdade, eles até teriam conseguido manter o sucesso um pouquinho. Mas isso não ia durar muito, eu duvido que isso durasse muito. Porque assim como acontece com as piadas, que contadas muitas vezes acabam perdendo a graça, eu tenho certeza que depois de um segundo disco, a banda logo deixaria de ser engraçada e se tornaria uma... É difícil escutar essas coisas, cara. Porque ele tá falando no si do que ele acredita. Que talvez os caras iam ficar na mesma fórmula, fazendo a mesma música, entendeu? Pra perder, tipo, o ritmo da piada e a piada deixar de ter graça. Mas vamos colocar no contexto ali de humorista, entendeu? A gente vê excelentes humoristas hoje em dia que tem vários anos de carreira. Por quê? Porque eles evoluem durante o tempo. Evoluem com o contexto e... entendeu? E continuam com o sucesso deles. Pode ter uma decaída? Com certeza, cara. Pode ter outra subida? Com certeza. O Mamonas a gente não sabe. Eu, particularmente, acredito que eles se adaptariam ao contexto atual e fariam algumas coisas diferentes. Mas eu acredito que continuariam com humor na música
e com sátira, mas eles evoluiriam assim, no contexto atual, se adaptando. Se tornar uma outra coisa com o passar dos anos, sabe? Mas isso apenas são conjecturas, assim, da minha parte. Por isso, meu amigo e minha amiga, aqui nos comentários, coloca o que você sentiu quando você ouviu a primeira vez o disco dos Mamonas Assassinas e o que teria acontecido com eles em termos musicais. O que eu senti quando eu escutei a primeira vez o disco dos Mamonas Assassinas? Eu lembro que eu escutei a primeira música na rádio, cara, e eu fiquei assim, caramba, que da hora, entendeu? Pegado assim, mais rockzinha, tudo. E aí depois, quando eu escutei o disco, assim, vários estilos, né? E achava engraçado pra caramba, eu achava muito bom. E quando via eles, tanto em Faustão quanto Gugu, assim, cara, eu parava o domingo pra ver, entendeu? Foram, na época, assim, mitaram. Como é que a sua banda soaria hoje? Tá bom? Hoje, vamos supor, depois de 28 anos, os caras estariam bem mais velhos, né? Poderiam ter carreiras solos, poderiam ter terminado, poderiam continuar juntos, mas eu acredito que independente do caminho que eles seguissem, eles iriam se adaptar no contexto atual. E não seriam anônimos, como alguns pensam que seriam. Tipo assim, acabaria a carreira e pronto. E até a próxima. Então, a gente aprende aqui com o Regis Tadeu e o que importa é o marketing. E a gente pode mudar a opinião pra fazer dinheiro em cima. Regis Tadeu. Fake news, fake news.